Sabias que a nova legislação eleitoral agrava as penas para os que se envolvem em ilícitos eleitorais? Por exemplo, quem receber ordens para falsear resultados pode ser punido com uma pena de prisão de até 2 anos. Fica esperto, meu irmão. Não te prejudiques, nem prejudiques a tua família. Não obedeça ordens legais, as ditas ordens superiores. Lembra-te que responsabilidade criminal é individual. Então, previne-te. Diz não à fraude. Denuncia. Olá, o meu nome é Zito Osmano. Sintonize a Rádio Joab FM na sua frequência 103.0. Não perca o CIPcast, em parceria com o Centro de Integridade Pública. Um espaço que traz a análise dos grandes temas políticos, econômicos e sociais que impactam em Moçambique. Informação de qualidade, análise imparcial e debate sobre as questões que importam para o futuro do país. Ouça o CIPcast na sua Rádio Joab FM e assista no Facebook e YouTube do Centro de Integridade Pública. Caro observador, sabia que à luz da legislação eleitoral, o observador está autorizado a acompanhar os trabalhos de apuramento dos resultados e a ter acesso a cópias de editais, atas durante o apuramento parcial ao nível de distrito ou de cidade? Então, não permita que esse direito lhe seja negado. Denuncie. Saudações, estimados internautas, bem-vindos a mais uma edição do CIPcast, neste cenário dedicado às eleições gerais 2024, um dia particularmente especial para o CIPcast. Completamos hoje um ano de existência. Foi num dia como este, em 2023, que lançamos o primeiro sinal em direto desta plataforma criada pelo Centro de Integridade Pública, como uma forma de contribuir para o debate aberto dos principais problemas, principais assuntos que mexem com a sociedade moçambicana. Vamos, antes de mais, lembrar como foi a primeira edição. Saudações imensas, estimados internautas do CIP. É um prazer imenso inaugurar esse espaço de debate que foi criado pelo CIP. É uma forma que o CIP encontrou de alargar o espaço de debate sobre os assuntos que mexem com o país. Quase todos os partidos, exceto o MDM, dos grandes, a RNAM e a Frelimo, suspeitavam sempre alguns dos nossos observadores, né, nossos correspondentes. A suspeita era no sentido de que eles fazem parte de alguns partidos políticos que estavam aí lá para espiar. O segundo aspecto que me marca é quase a ausência de discussão dos manifestos por parte dos partidos políticos. Nota-se nos vários candidatos, nos vários cabeças de listas, nos diferentes partidos, a apresentação de propostas que, na verdade, não são da alçada dos conselhos municipais ou das vilas autárquicas, mas são do governo central. A coisa local mesmo foi assaltada pelos partidos políticos. Quem está a liderar a campanha eleitoral na Frelimo agora? Nem são sequer os cabeças de lista. Não são. Não são os cabeças de lista. Onde é que está a coisa local nessas eleições se quem está a liderar a campanha são pessoas vindas de Maputo? Que em nome dos ministérios, em nome do governo, vão liderar a campanha. Onde é que está a coisa local nisto? A eleição municipal é uma coisa local, mas o conceito de local na eleição desapareceu completamente. Uma das particularidades que nós temos é que fazemos as nossas transmissões em direto, e isto também nos ajuda a garantir com que essa informação chegue a mais moçambicanos, até porque temos uma parceria com várias rádios com as quais nós temos esta ligação e que fazem a repetição deste conteúdo. Lembrando que hoje mais 2 rádios juntam-se ao CIPcast. Falo da Rádio Comate da Manhissa e também a Rádio Gerson de Manica, cidade de Chimoio. Junta-se às rádios com as quais
já vemos trabalhando aqui no CIPCAS, a Rádio Schwab, na Zambésia, indicação que eu tive agora do coordenador, que estamos em direto também para a Rádio Schwab. Este podcast também é repetido na Rádio Comunitária Mutupuês, Rádio Comunitária na Manhumbira, em Mutupuês, Rádio Esperança em Lixinga, Rádio Televisão Encontro em Nampula, Rádio Pax na Beira, e são esses rádios com os quais nós trabalhamos. Hoje sentamos à mesa, num dia que comemoramos um ano, para falar de uma classe muito importante para o nosso país, os professores. Numa primeira fase, nós tínhamos aqui um painel com o Dr. Baltazar, que é pesquisador do CIP, mas porque a Associação de Professores Unidos de Moçambique disse que iria participar neste debate, o Dr. Baltazar vai entrar a posterior. Gostaria de agradecer ao secretário-geral da ONP por estar aqui, ao representante da Associação Nacional dos Professores, que aqui está, e também a Associação dos Professores Unidos de Moçambique. Vou falar dos nomes. Isaac Maringula está à minha direita, está à minha frente Avatar Kwamba, que é da Associação dos Professores Unidos de Moçambique, e também temos o secretário-geral da ONP, do Sr. Teodoro Muidumbi. É isso que é, Muidumbi. Agradecemos pela presença. Vamos começar pela Associação dos Professores Unidos de Moçambique. Vocês fizeram muita pressão para vir aqui ao CIPcast. A proposta que nós trazemos é discutirmos os manifestos, o que os 4 candidatos presidenciais estão ou prometem para a vossa classe. Estão felizes com as promessas deixadas pelos 4 candidatos? Em primeiro lugar, boa tarde e parabenizar a CIP pelo seu primeiro aniversário. Indo direto à pergunta, a APO, no mês de julho, endereçou cartas para os 4 partidos que, nesse caso, têm como candidatos a presidente da República de Moçambique. E o objetivo disso era para garantir ou colocar a dispor ou à disposição desses partidos e desses candidatos aquilo que era a visão da APO na educação. E para garantir que esses mesmos partidos, juntos com os candidatos, pudessem incluir dentro do seu manifesto aquilo que são as preocupações socioprofissionais do professor. Então, fizemos isso, tivemos a primeira entrevista em 27 de julho com o primeiro candidato, e depois tivemos outras programadas que não aconteceram porque já estávamos no período de campanha. E acompanhando pela comunicação social aquilo que são as promessas, aquilo que são o desenho daquilo que pode-se fazer pela classe dos professores, posso dizer que de primeira responde aquilo que são os nossos anseios. Mas não temos que observar apenas naquilo que é apresentado no contexto do período. Temos que garantir que, de facto, o que é prometido seja realmente cumprido. Porque estamos num processo eleitoral, cada um vai vendendo melhor o seu peixe. Mas, de uma forma breve, posso dizer que sentimos um pouco daquilo que são as nossas preocupações. Refletidas nos quadros manifestos? Em parte, não vou dizer a 100%, porque temos uma preocupação que nós colocamos uma série de questões e de observações em todos os candidatos. Um candidato ouvimos uma parte daquilo que nós colocamos como proposta e outra parte não ouvimos no outro candidato. Então, não temos um candidato que, na sua completude, responde aquilo que realmente são as preocupações que nós temos. Qual é a visão? Exige garantias, sim. Qual é a visão da ONP? A APO defende que, de regra geral, os 4 candidatos abordam, de certa forma, que estão os problemas que afligem a classe dos professores, mas sente que nem os 4 manifestos não aparecem de forma clara todas as preocupações da classe. Qual é a vossa visão sobre os manifestos? Obrigado. Feliz aniversário, tanto o CIP, isso que é muito bom, e nós aqui estamos presentes. Claro. Pode aproximar o microfone, por favor? Nós, como ONP, não temos uma visão totalmente diferente do que o Apo está a dizer. Consideramos o processo eleitoral como uma fase embrionária,
que um bebê deve nascer, precisa um nome, e os pais têm esperança que este bebê vai dar continuidade ao futuro da família, se for o caso. Num cômputo geral, portanto, os discursos prometem. Talvez nós observamos alguma coisa. Há discursos que não localizam os projetos escolares. Portanto, nós, como UNP, gostaríamos que localizasse, por exemplo, promete construir uma escola secundária. Em que local vai ser construída essa escola? Para a população melhor perceber. E nós, como professores, também queremos que esta escola seja uma escola secundária, que responda à dimensão de uma escola secundária. É o que nós queremos. Agora, quando só se diz vamos construir escolas em todo o país, isso nos deixa em dúvida onde, porque assim é mais fácil cobrar. Localizar no distrito do Mapai, localidade X ou posto administrativo. Então, quando este candidato tornar-se presidente, a população um dia vai perguntar à nossa escola se é possível em 5 anos fazer aquela escola. Gostaria de ouvir aqui a Associação Nacional dos Professores. A vossa visão sobre as promessas eleitorais feitas pelos candidatos à presidência da República. A ONP defende que os candidatos não davam informação muito clara relativamente às promessas, quer a ONP, a localização das coisas que os candidatos prometem portanto, fazer durante os 5 anos de vigência do seu mandato. Qual é a vossa visão sobre os manifestos? Bom, primeiro mesmo, parabenizar ao CIP pelo primeiro aniversário. Sentimos-nos agraciados em fazer parte deste aniversário. Talvez dizer que o convite pode até pecar por ser tardio, por não voltarmos a mexer ou a tentar influenciar um pouco naquilo que são as visões dos próprios candidatos. Só faltam uns 5 dias para a própria campanha terminar. E alguns desses candidatos têm apresentado discursos vazios em relação à questão da educação. A educação é ela a chave para o desenvolvimento de toda e qualquer nação. Não há nenhuma nação no mundo que se ergueu ou se reergueu sem educação. Agora, quando esses candidatos apresentam-nos discursos vazios, porque o que nós podemos constatar é que alguns deles apresentam-nos promessas eleitorais, que todos nós conseguimos ver que são promessas que não vão cumprir. Agora, dizer que nós nos identificamos, nós vamos dizer que cada um vai apresentando esse discurso de uma forma supérflua, de uma forma superficial. Prometem isto e aquilo, mas no fim, nem 1 quilo de arroz nós teremos como educação. Então, as promessas estão lá, a visão que nós temos, eu acredito que a visão que a APO tem, a visão que a ONP tem, a visão que a ANAPO tem, é a mesma, não se difere tanto. Mas estava a ver um dos manifestos em que chegamos a juntar a educação com outras áreas. E em alguns desses manifestos, tu tens a educação como um 6º pilar. Quer dizer, é um candidato que tem 10 pilares, mas coloca a educação... Mas teve acesso aos manifestos. Nós fizemos esse exercício de entregar os manifestos antes deste podcast. Pode diferenciar aqui o manifesto Y do partido X colocou a educação no capítulo 6º, isto é uma injustiça para a vossa classe. Pode referir assim nesses termos, não há problema. Bom, ok, eu falo isto. O primeiro manifesto que eu nem peguei é o manifesto do Partido Frelimo, por uma razão muito simples. Eu, se calhar, poderia trazer aqui um pouco da história, a qualquerização da educação que nós temos assistido. Para mim, eu não podia pegar nesse manifesto que todos os outros candidatos que antecederam ao atual candidato
foram prometendo e não cumpriram. Agora nós não conseguimos ver que o atual irá cumprir com essas promessas que estão aí a trazer. E veja, o mais caricato é apresentar claramente, numa altura em que todos nós acreditamos que um dos pontos de partida para uma educação de qualidade é a despartidarização das instituições públicas. O mesmo candidato aparece a dizer que as escolas, os hospitais, ok, são deste mesmo partido. Então, leva-nos a crer que não vai trazer nenhuma mudança em relação à questão da educação. Leva-nos a termos que refutar ao seu próprio manifesto, porque nós não acreditamos. São promessas eleitorais que nunca foram cumpridas. Se nós formos a ver se a educação hoje está como ela está, vamos começar do primeiro período eleitoral, de 94 até hoje. Foram promessas que não foram sendo cumpridas. Eu tive acesso também ao manifesto da RINAM. Eu vejo, estão lá, aquelas que são as aspirações, as visões que todos nós temos em relação à educação. Mas nós não definimos de forma clara como é que nós vamos efetivar aquelas que são as pretensões que nós temos para a educação. É que eu digo, muitas das vezes apresentamos promessas eleitorais para conseguirmos conquistar o eleitor. Mas quando esses mesmos candidatos vão apresentar os seus manifestos, nós continuamos a sentir um vazio. O manifesto tinha que ser claro que até uma pessoa que não tenha um alto nível de grau de escolaridade, que só por pegar o manifesto ele pudesse conversar com o manifesto fosse claro. Então, esses manifestos são apresentados de uma forma superficial, que não deixam claro quais são as visões desses mesmos candidatos. Então, eles cingem-se em outras áreas, não muito menos na educação. Então, tinham que se focar em educação, apresentando claramente como é que irão efetivar todas essas situações. A educação está a passar por uma situação muito triste. Eu até disse um dos dias que os 10 anos foram os piores anos que nós tivemos na questão da educação. E está falando do mandato do presidente Nhosse. Não, e veja aqui, quem o sucede do partido não está a falar da ferida que a educação está a passar. Estamos a falar de 19 meses sem um pagamento das horas extras. E de todos os candidatos, o único que aparece a apresentar uma proposta clara para a resolução do problema dos professores, olhando para os manifestos, ou que nós também podemos chamar de promessas eleitorais, é o Venâncio Mondlane. O próprio Daniel Chapo não fala disto, não apresenta propostas claras de como é que ele irá suprir, não nos apresenta nem uma periodicidade de como é que ele irá garantir o suprimento, irá resolver esse problema. Muito bem, vamos voltar assim, é uma questão de equilíbrio. Olhando para a visão que o seu colega traz aqui, o Maringulo, permanece com a mesma ideia de que os candidatos todos abordaram esses assuntos de forma clara, excepto a questão de cada manifesto não apresentar na totalidade dos problemas que a classe enfrenta. Sim, eu volto a manter a mesma palavra. É o que eu senti. Agora, há um exercício que é de cidadania, que precisa de ser feita nesse caso, nas próximas eleições, ela ganhe a devida atenção aos candidatos, aos partidos, respeitem. Em que contexto eu estou me referindo a isso? As organizações sindicais, nós estamos aqui a representar a ONP, a ANAPRO e a APO, precisam, primeiro, garantir que os seus projetos sejam apresentados aos partidos ou aos candidatos antes desse pleito, para poder cobrar. Então, se nós não temos essa habilidade... Está a falar do exercício que vocês, como fizeram, sim. chamar os candidatos... Exato, falar antes disso, sim. Porque aí é que nós podemos... Porque é o professor é que deve dizer o que é que ele quer. Porque ele é que sente as dificuldades dentro da sala de aula, ele é que sente as dificuldades de percorrer longas distâncias para chegar à escola. É o professor que sente isso. Então, os candidatos devem vir ao encontro do professor. O
procurar saber, professor, o que é que nós podemos melhorar? E nós também precisamos, quando não conseguimos perceber que há esse tipo de comunicação, ir até aos candidatos, dizer, senhores, nós já temos quase 50 anos, 49 anos, agora esse ano completamos 49 anos de independência. O que é que nós temos de produto da educação? O que é que nós temos no nosso país que mostra que o exercício de governação está a trabalhar em prol da educação? O meu colega aqui, Isaac Maringula, ele dizia, que projeto os governos que nós temos de lá até, vamos dizer, o governo único, porque é o único governo que vai dirigindo o país. Qual é o projeto que eles têm exatamente para a educação, para resolver problemas específicos? E não há ninguém melhor que o professor, junto com quem o lidera, para poder encontrar juntos uma alternativa, uma ideia melhor para dar a resposta a isso. Então, são várias frentes que devem ser feitas para... Isso não é um ponto em que, vamos dizer de uma forma resumida, o candidato Y, desculpe, não gosto de dizer o candidato do partido Y, vou usar as letras, não gosto de falar. Eu não, porque não estou aqui para enaltecer nenhum partido. Mas é importante que um partido que está a governar tenha o seu projeto de governação, ou tenha na sua estrutura, tudo alinhado com aquilo que são as pretensões do professor. Há quem acredita, há quem defende que os professores não são unidos. A vossa classe não é unida. Exato. Não é unida e há quem diz que vocês são cobardes. Sim. Tem essa mesma visão de que vocês são cobardes, não sabem reivindicar os vossos direitos? Sim. Eu vou começar primeiro, é preciso que nós compreendamos como é que a educação, ou o processo da educação começa pós-independência. Nós tivemos a Guerra de Libertação Nacional, que durou 10 anos nesse país. Então... Sim. Tivemos a duração de 10 anos da guerra para o alcance da independência. E tivemos essa independência proclamada em 1975. Agora, qual foi o papel do professor? Nós crescemos acompanhando que nas zonas de libertação nós tínhamos o professor como quem? Como quem era o alavanco da nossa nação. Tínhamos o professor como quem educava. Agora, dentro desse contexto, é preciso que a gente perceba onde é que começa o problema. O professor sempre esteve alinhado com a linha política do nosso país. É preciso que nós percebamos, porque às vezes nós falamos é cobarde, o professor não tem prestígio, mas temos que entender onde é que começa isso. Porque nas zonas libertadas nós já tínhamos o professor, porque é o professor que alfabetizava os poucos que não sabiam ler, que não sabiam escrever. E isso foi continuando até a data que nós temos. Mas agora temos que entender, se o professor estava colado com a política, é preciso que arranquemos esse ponto. O professor estava intrinsecamente ligado com a política. Estando ligado com a política, é tão natural que esse problema, de facto, de se considerar o professor como aquele que está sempre a reboque do poder dos políticos, não é um problema de hoje, é um problema de ontem. Quer dizer que desde a independência o professor sentiu-se amarrado a questões políticas. Eu não vou dizer que sentiu-se amarrado. Ele é parte da política. Ele não estava amarrado. Ele é parte da política, o professor. Mas depois o país entrou para um processo de democratização. Vou chegar aí. Sim. Eu espero que acompanhe o raciocínio. Então eu comecei da educação, ela começa nas zonas libertadas. Nós crescemos. Eu lembro que nos livros, quando eu era pequeno, tínhamos aí a representação do quadro de uma árvore colada. Era o professor que estava lá a educar. E o professor tinha um prestígio nessa altura. Era a pessoa mais respeitada. Numa comunidade, se tivesse um professor, então era uma comunidade de luz, era uma comunidade de letrados. Então, tinha um prestígio. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Esse prestígio foi se perdendo. Por que razão? Sim, então, é aí onde nós temos que entrar. Então, vamos entrar primeiro na questão vou dizer socioeconômica ou socioprofissional. Vou ter que tocar esses pontos de uma forma unida.
vamos entender qual é o rendimento. Quando saímos dessa linha, que era a linha do monopartidarismo, para o multipartidarismo, então começa a se fracionar esse prestígio, essa dependência, porque o país também começa a desenvolver, começamos a ter outros, a governação começa a ter outros desafios, que não era só apenas educar, mas também tinha outros desafios que nós tínhamos que alcançar. Então, dentro desse processo, o professor, ele sempre, dentro da gênese, ele estava colocado como aquele que está ao lado de quem governa. Então, só que de um certo momento ele começa a ser afastado. Só que esse processo de afastamento, ele ainda não é um afastamento completo. E ainda garante uma série de esperança para o professor que, estando com o político, ele terá a sua vida resolvida. É preciso que grave isso. Eu vou dar um exemplo muito claro a esse fator. Se nós formos a prestar atenção, eu não tenho os números exatos, mas nós podemos perceber que a maioria dos políticos que nós temos no nosso país são professores. Agora, entenda uma coisa aqui. Eu tenho um diretor da minha escola. Ele é membro de um partido cicrano. E ele, um tempo depois, por ele estar dentro daquele partido, ele ascende. Agora, que mensagem você está a passar para o seu colega dentro dessa mesma escola? É que ele, se quer se ingrar, é melhor que ele continue dessa forma, colado dentro desse... E, passado um tempo, aquele colega que já passou para uma direção distrital, ele passa para governador, ou ele concorre para um certo cargo político. Então, isso acaba, de alguma forma, dentro do subconsciente do professor, posso assim dizer, dando a entender que, de fato, este é o caminho. O melhor caminho. Por quê? É preciso que a gente perceba. Eu falo da questão socioeconômica. É preciso que a gente entenda muito bem isso. O salário do professor, não só o professor no contexto nacional, é magro. Nenhum funcionário público tem um salário digno. E a única esperança para o funcionário ascender é na política. Porque ele consegue perceber que o diretor dele, que era um professor igual a ele, já, por ser diretor, ele passa a ter uma série de privilégios. Depois de um tempo, ele passa a ascender um certo cargo político. Depois de um certo tempo, ele passa a dirigir um certo ministério. E dá a entender que, de facto, é melhor você estar acompanhado, ou estar dentro da política. Porque se você estiver dentro da política, tem uma esperança. Mas estar na política significa estar o quê? Estar ao lado do partido que está no poder, está na oposição? Podia explicar exatamente? Exatamente. Não é estar no partido, porque nós temos essa percepção. Por isso que temos que entender a gênese. Nós começamos num regime monopartidário em Moçambique. Tínhamos um partido único. Então, esse partido único, temos que entender que até agora ele é que detém o poder. Detendo o poder, é preciso estar claro aqui onde é que pode se ascender. Então, há essa imagem de que a única solução para ascender é importante que você esteja dentro desse grupo. Mas nós partimos do princípio que o professor é aquele indivíduo que é estudado, faz leituras. Não se apercebeu que isso é um problema para si? O fato de achar que para ascender tem que seguir este caminho e antes de isto ficar uma doença na vossa classe, começarem a despertar aquele direito que vocês são uma classe que tem direitos e que pode exigir esses direitos? O despertar já começou. Eu conversava antes de iniciarmos esse encontro com o meu colega aí que o despertar já começou. É por isso que nós estamos aqui. Antes nós tínhamos o nosso colega aqui como alguém que representava a ala dos professores, que nesse caso é a ONP, posso falar abertamente, está aqui. Mas de um tempo para cá entendemos que o problema da educação ele não pode ser representado apenas por uma única. Precisamos de unir as formas de pensar. Entendemos que dentro da educação há várias vozes. Certo. E essas vozes precisam de ter um lugar, tem que ter um repositório. Então, nós estamos a ser esse repositório. Então, essa gênese do movimento sindical que está a surgir, das manifestações, das passeatas, do lançamento de cadernos, de tantas petições, que está a surgir exatamente porque o professor despertou, começou a perceber de facto que a única forma dele se ingrar na vida
é que ele deve se ingrar-se no seu posto, no espaço em que ele está a trabalhar. É lá onde ele deve ter as condições e não há outro local. Deixa eu te ver a ONP. A ONP era a referência da organização que congregava todos os professores, mas de uns tempos para cá há a percepção de que a ONP não está a representar os professores. Essa percepção vos chega que de fato não estão a representar os interesses do professor? Vou fazer uma ligação do que o meu colega acaba de falar, Dr. Avatar. Há um ponto de partida. Eu tenho um historial, acho que é muito bom. As escolas em Moçambique, tipicamente moçambicanas, nasceram nas zonas libertadas. Eu até posso mencionar as primeiras escolas em que o professor era o comissário político para seus alunos. O professor ensinava na sala de aula com a KPM nas costas. Acho que estão a perceber bem. Então, até a data da independência, aqueles que não viveram na zona libertada saindo das zonas que o colônia ocupava para as zonas libertadas, notaram esse comportamento. Em que, mesmo nas comunidades, quem fazia relatórios para os chefes das comunidades era exatamente o professor. Aliás, mesmo até hoje lá nas aldeias. Porque o líder foi eleito, é líder, reúne alguns requisitos, mas como não está letrado, o professor é que deve escrever. Isto não podemos negar. A visão da UNP não nasceu agora. Portanto, a lei, se a memória não me escapa, 4/90, que traz o multipartidarismo em Moçambique, então faz com que a UNP abra outra visão. Em julho de 2011, se realizou o 3º Congresso da ONP. E nós, como ONP, prevíamos as situações futuras. O artigo 14 dos Estatutos da ONP, que nós, portanto, alteramos em 2011, consta a criação de associações dos professores para a defesa de seus interesses. Então, esta foi uma visão futurista. E eu, em alguma entrevista, acabei de dizer, as pessoas perguntavam como é que a ONP não está estressada porque aparece a NAPRO, era um movimento de professores unidos, pois aconteceram isto. Mas eu fui respondendo que para nós não é preocupação porque consta dos nossos instrumentos legais. Mas tudo bem, como é que vocês olham para esta visão de que a ONP deixou de atender os interesses genuínos dos professores? A ONP não deixou de atender os interesses dos professores. Se a CIP puder concordar, vai à Assembleia da República, vai encontrar os nossos documentos depositados lá, exigindo a melhoria das condições do professor. Questões salariais, nós até falávamos de professores recém-formados que terminam no Instituto de Formação de Professores, vai para uma aldeia, não tem casa, não tem nada. Então, nós já fizemos por escrito que estes colegas merecem um apoio. Essas mensagens sempre se repetem. Nós, no dia 5, vamos lançar, portanto, as comemorações, do Dia Mundial do Professor, por exemplo. Então, do dia 5 até o dia 12, esta semana de reflexão sobre a vida profissional do professor, nossos alunos, vamos ter com os governantes para informar que cumpra com suas obrigações. Certo. Mas no dia 12, ficamos a celebrar, porque não é para levantar reclamações todos os dias, porque algumas soluções ficam também conosco. Certo. O Avatar Kwamba traz uma ideia de que o professor moçambicano foi criando na sua mente que a base para ele crescer era estar ligado ao partido no poder, com forma de ascender na carreira. Essa visão, a UNP também tem essa mesma visão, não é por isso? Esta visão que ele traz, eu tenho outra, que pode coincidir. É assim, não necessariamente o partido no poder, né? Eu conversava com um deputado
que é professor, e ele me dizia assim, lá na Assembleia da República, 80% são professores. Esse deputado representa os vários partidos. Não encontro nenhum problema. Fazendo uma radiografia no mundo, muitos presidentes saíram do professorado. Para dizer o seguinte, a população convence-se que naquele lugar, estando um professor, pode nos dizer melhor. Mas o quê? É apenas o cabeça. Tem que cumprir, portanto, as diretivas, não sei se é do seu partido ou do seu governo. Nós levantamos essa questão em 2016. Eu estava na Nampula para uma reunião em que falávamos a movimentação dos quadros. Portanto, o professor formado, aquele que a própria educação confia que esse é muito bom, já é nomeado para ser administrador. É um professor. Vai ser chefe do posto, vai colar. Nós estamos a dizer que não. Então, quando tira um, já não temos professor de química, não temos professor de língua portuguesa. Como é que vamos conseguir? Portanto, é tapar esse lugar. Um diretor nacional na área de educação diz assim, o governo tem esperança do futuro, portanto, da sua governação nos professores, pelo que vamos tirar. Mesmo que a UNP diga que não podemos tirar, nós vamos tirar lá, é o celeiro dos quadros no país. Alguém que não era do UNP colocou a questão, e os enfermeiros, diz, um e o outro tiramos. O problema é que o professor, não estando formado na administração pública, ele encontra os instrumentos legais para a função pública, ele faz um exercício de poder dominar os instrumentos legais e assim a governação vai. Por isso, eu queria dizer, aqueles deputados que estão na Assembleia da República, de todos os partidos, os 3 partidos com assento no Parlamento, tem lá professores. Portanto, se uns vão para o partido no poder para serem diretores, os outros vão para aqueles partidos para serem deputados e melhorar a condição econômica. Certo. Um reforço, não sei se... À vontade. Só para... Falou outro termo de cobardes. Acho que os professores são cobardes ou não. E eu queria também levar uma reflexão. Estamos numa situação, numa sala como essa, nós estamos enjaulados. E temos poucas migalhas aqui. É um cenário que nós temos. E temos uma outra sala. Então, temos outras pessoas enjauladas, mas elas têm muitas migalhas. Então, quer dizer, é só analisar esses 2 cenários. O professor é aquele que está dentro de uma sala com poucas migalhas. E os outros setores estão em outras salas, mas eles têm mais migalhas por ir atrás. E vou voltar... Então, as pessoas ficam ali a lutar pelas migalhas que estão lá. Vou. Nós estamos num país em que, queiramos aceitar ou não, que a corrupção é o garante do sustento do moçambicano. Não interessa em que área você está. Se é um negócio próprio, chama alguém para ir. A única forma dele manter a casa dele a andar, ele deve se corromper ou deve ser corrupto. Essa é a natureza. Então, olhemos muito bem isso. Na educação, o professor, pela natureza nossa, não estou a dizer que todos nós somos corruptos ou Moçambique, mas por causa das condições que são atribuídas aos funcionários públicos, o salário que o funcionário público recebe não consegue garantir a esse mesmo os 30 dias. Agora, olha para o polícia, não estamos a dizer que os polícias são corruptos. No ambiente de trabalho dele, ele facilmente tem manobras para poder garantir de alguma forma o seu sustento. Não estamos a dizer que os polícias são, não olhem isso. Vamos ao enfermeiro, eles também têm muitas migalhas. Porque é um local, é a vida. Então todo mundo vai fazer qualquer coisa para que tenha a sua saúde salvaguardada. Agora, na educação, nós temos muito pouco. Primeiro, nós trabalhamos com menores de idade, na sua maioria, vamos dizer, é dos 6 até aos 17 anos ou 18 anos. 17 anos ou 16 anos será para o próximo. Então, não temos muita manobra. Onde é que provavelmente há um despertar para encontro de migalhas? Não é dentro da sala onde você está fechado. É fora da sala. É aí onde entra o problema. Por exemplo, temos que entender a situação social do professor.
Eu vi uma reportagem sobre a Zambésia, que tem muitos professores dentro do processo eleitoral. E alguns, de alguma forma, vão para lá sem esperança. Eles até lutam para ver se conseguem ter um espaço para ser um MV. É claro que a próxima pergunta vai ser sobre isso. Mas por que isso? É porque ele, dentro da sala onde ele está fechado, as migalhas não permitem alimentar a todos eles. Precisa sair. E uma das formas de sair e ganhar alguma coisa de uma forma meio ilícita e dada a educação, porque o professor é quem educa. Onde é que vai ter isso? É na política. É em ações políticas, é participar como MV no processo eleitoral, é todo esse conjunto. É preciso que a gente avalie isso. O que é que de facto motiva isso? Porque não é porque o professor, na sua essência, ele quer ser um MV. Ele forma miúdos que, desculpa o termo, que os nossos filhos, que terminam com 18 anos e não têm emprego. Seriam essas pessoas que tinham que estar a fazer essa atividade. E o professor não tinha que estar aí a disputar com os seus filhos para isso. Mas o que é que se passa? Tem problema, ele tem poucas migalhas. Agora, o que tem que ser uma reflexão para o nosso governo, ou para os futuros governos, para os futuros líderes desse país? Primeiro, garantir que os funcionários públicos, não existe um salário melhor, mas tenham um salário que garanta os princípios básicos para esse professor, para esse enfermeiro. Esse é o primeiro fator. E, garantindo isso, vamos eliminar vários aspectos. A corrupção e tantos outros pontos. Era esse aspecto só que eu queria que coloque de pauta, para que entenda que o termo cobarde não é bem assim. É sobrevivência. Eu não chamo os professores de cobardes, porque senão eu estaria a me dizer que sou cobarde. Mas existe um problema que precisa ser analisado de fundo, e não ao alto, e não aquilo que a gente vê nas redes sociais, que olha-se o professor como aquele que é reles, é aquele que não se respeita. Não é bem assim. É preciso que a gente volte para baixo. O que é que está a acontecer? Por que o enfermeiro não tem isso? Por que o médico não tem isso? Por que a polícia não tem isso? Mesmo reclamando, mas a forma de reclamar não é mesmo. E o nível de mendicidade não é o mesmo. Então, era só essa reflexão. Bom, já ficou a reflexão. Muito bem. Eu sou filho de professores. Sou de meu pai falecido, era professor. A minha mãe é professora de português. Exato. E uma das coisas que meu pai disse antes de falecer, ele foi a um jornal, viu lá o edital, disse: meu filho, tu já que gostas de fazer rádio, faz jornalismo. Exato. Não seja professor, meu filho. Exatamente. E parece que essa tendência das pessoas fugirem dessa profissão porque acreditam que uma profissão é honrosa, mas não traz benefícios para as pessoas. Gostava de ouvir a sua opinião. Já disse o termo aqui de ser cobardes. Não somos cobardes. Essa visão que existe na sociedade, que vocês são fracos, não agem, estão sempre a reboque de quem tem poder, estão à espera de migalhas. Essa visão é correta? Todos querem ter um bom professor, mas ninguém quer ser professor. Ok, na verdade nós não somos fracos. Somos enfraquecidos por quem detém o poder. Ok? Já se disse tudo. Muitas vezes dizem que ser o último a intervir, você acaba pegando um pouco naquilo que já foi dito. Mas eu vou te dizer, o professor não é fraco, o professor é enfraquecido por quem detém o poder. Nós estamos dentro de um ciclo que vai se repetindo, em que geralmente nós já vamos para um campo minado, sabendo que se eu não for a fazer isto, eu tenho as minhas consequências. Eu quero trazer aqui alguns exemplos que tivemos que acabam acobardando o professor. O professor não é cobrado, ele é acobardado por alguém. Okay? Os professores são chamados para participarem da campanha. Alguns que não aceitam participar da campanha já sabem que são transferidos. Temos casos num distrito em que professores são transferidos e que para chegarem ao seu distrito devem ir para uma outra província. Temos casos em Gilé. E professores foram transferidos para uma zona, dizem que é uma escola de reeducação, para onde eles foram. É a escola mais distante da Zambésia. Mas para poderem chegar até essa escola, primeiro devem ser da Zambésia, de Gilé, devem ir na Nampula, para depois voltar na Zambésia. Mas por quê? Não, isso acontece por quê? Porque são os tais professores que são tidos como rebeldes. Agora, quando tu apareces em que não alinhas ao poder político e depois sabe que se eu não alinhar,
isto vai acontecer comigo. Então, obrigatoriamente, tu tens de alinhar. Então, não somos cobardes porque nós queremos. Então, alguém nos acobarda. Então, alguém enfraquece o poder que nós temos. Nós sejamos corajosos, que nós não sejamos fortes, mas somos enfraquecidos vamos dizer assim, por esse poder. A UNP foi a primeira organização que apareceu a defender os interesses do professor. Por que vocês não ficaram na UNP? O que a UNP tem de errado que faz com que, ou fez com que vocês criassem a vossa associação e eles também criassem a associação deles? Bom, esta é uma questão muito simples. Tem quantos cartões bancários? Ou tem quantos bancos? Eu vou dar para países como Portugal, o colega Muidumbo pode dizer muito bem, tem tantas associações de professores que nós temos. É que só em Moçambique não temos só a ANAPRO, a UNP e a APU. Temos a Associação dos Professores de Filosofia, temos tantas outras associações dos professores. Então isto também abre espaço para que haja... Porque as visões são diferentes, apesar de nós todos estarmos a convergir num ponto que é a educação. Nós queremos... A ideia social que existe e a percepção, nós que trabalhamos na comunicação e falamos com as pessoas, a ideia que existe é que a ONP, que está aqui, deixou de atender os problemas do professor. E por essa razão, uma das pessoas com as quais conversei disse: por isso que não vais ver a ONP a dizer vamos reivindicar, vamos à greve. Okay. Vai ver a ONP, não vai ver a ONP a dizer tudo bem, vamos chamar o ministro para questionar isto, por exemplo. Essa visão externa que nós temos cá fora é verdadeira, de que a ONP ficou aquém das expectativas da classe dos professores, razão pela qual foram surgindo essas associações, sim ou não? Eu vou trazer a gênese da criação da nossa associação. No dia 2 de novembro do ano 2022, depois das promessas fracassadas em relação à tabela salarial única, dirigimos-nos ao Secretariado Nacional da ONP, submetemos lá uma carta. Da carta que nós submetemos, queríamos ter uma conversa com a ONP. Okay? Da conversa que nós tivemos, parece que foi no dia 4, se não 5 do mesmo mês, sentámos, estava lá o professor Muidum, estiveram lá o colega Bernardo e outros que estiveram lá. Então, nós apresentamos aquilo que era a nossa visão sobre a educação. Só que em algum momento sentimos que havia falta de questão de bater mesmo de frente com o poder político. Então, essas foram uma das questões que fizeram com que nós pudéssemos abraçar, quer dizer, abrir mais uma janela para poder auxiliar a ONP em fazer o que ela também já vinha fazendo, porque ela não pode ser vista como se fosse um diabo. A ONP já existe, tem coisas que ela sozinha conseguiu fazer, tinha outras que já não estava a conseguir fazer. Então nós tínhamos que começar a fazer isso. A APO também já existia desde 2013, não 2014. 2013. Então também já existia. Também tem coisas que elas também decidiram fazer. Então, o que nós acreditamos é que juntos somos mais fortes. Certo. O espaço que a APO tem não teria se a mesma APO estivesse na ONP. O espaço que a APO tem não teria. Agora, o que nós devemos fazer é no futuro próximo criarmos uma federação em que vamos congregar todas essas mesmas associações que eu estava dizendo no princípio, que em Portugal temos tantas associações, mas no fim elas também têm lá a FENPROF, porque nós temos de ser únicos. Uma das estratégias que nós usamos é destruir, como é que se diz mesmo? Dividir para reinar. Mas nós podemos unir para destruir. Juntos nós podemos ser mais fortes. Tudo bem. Eu vou dar a ONP uma questão até de equilíbrio. E posso saber uma questão. A percepção que existe social de que a ONP deixou de ser aquela organização que defende com unhas e dentes os interesses dos professores, principalmente quando é para estar contra o governo.
Esta percepção é errada que as pessoas têm. Está muito errado. E eu tenho acompanhado nesses debates aqueles analistas políticos, né? Primeiro, não conhecem nossos estatutos. Aqueles